Continuando o vídeo 7, hoje falaremos sobre hipérbole e parábola, tá? Então, para hipérbole, a ideia é praticamente a mesma que fizemos para elipse. Vamos ver a definição geométrica e depois discutiremos as equações reduzidas desse objeto. Vamos lá, a definição é praticamente a mesma da elipse, ou seja, começamos com dois pontos distintos, tal que, e como para a elipse, né, a distância entre esses dois pontos será F1, ou seja, a distância entre esses dois pontos vamos chamar de 2C. Ou seja, então são dois pontos distintos e tomemos um número real A menor que C, né? Aqui é diferente da elipse, que nós tínhamos tomado um A maior que C. Então o lugar geométrico dos pontos vamos denotar aqui por H, ou seja, conjunto de todos os pontos que chamaremos de H, dos pontos P, tais que, ou seja, então todos os pontos do plano, tais que a distância entre x, ou seja, a distância do ponto x até um dos focos, menos a distância deste ponto até o segundo foco, em valor absoluto, isso é igual a 2A. Onde A é aquela constante escolhida que está entre 0 e C. Então o lugar geométrico H, que estamos chamando aqui, dos pontos x que verifica essa relação, chama-se elipse. Desculpa, chama-se hipérbole. Então esse é o segundo objeto geométrico da segunda cônica que conversamos. Primeiro foi a elipse, a hipérbole, cônica não degenerada, né? Então elipse, hipérbole, e aqui está a definição geométrica, né? Ou seja, começamos com dois pontos, escolhemos um número real, que ele é menor que a metade do comprimento da distância entre F1 e F2, e o lugar geométrico de todos os pontos que verifica essa relação é chamado de hipérbole. Alguns nomes aqui, né? Os pontos F1 e F2, são chamados de foco. Então, vou colocar aqui focos. Este número, como antes, é chamado distância focal. Então, distância focal como antes, né? Não vou escrever tudo isso, mas o segmento F1 F2, chamado de eixo focal, segmento focal, segmento focal. A reta F1 F2, reta focal. O ponto médio de F1 F2, centro da hipérbole. Então C, ponto médio. F1 F2 do segmento F1 F2 é chamado de centro da hipérbole.
que mais? Tudo bem. Vamos lá, como fizemos para elipse, não faremos todas aquelas contas que fizemos para elipse, mas vamos discutir um pouquinho a equação da hipérbole. Um caso que vamos discutir aqui é quando a reta, o centro da hipérbole, então C, centro da hipérbole, é a origem do nosso sistema de coordenadas. Então o centro é a origem do sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas comentamos no último vídeo, né? Sistema de coordenadas. E os focos estão contidos no eixo X aqui no caso. Então, o primeiro caso, ou seja, o F1 é igual a menos C0 e F2 é igual a C0. Então, com essas condições, um ponto está na hipérbole C e somente C, ou seja, um ponto XY pertence à hipérbole C e somente C, satisfaz essa condição, né? Ou seja, a distância entre o ponto e esse foco, ou seja, x mais c ao quadrado mais y quadrado menos raiz de x menos c, ou seja, a distância desse ponto até este foco. Isso daqui em valor absoluto tinha que ser 2a, né? Ou seja, isso pode ser menos 2a ou 2a, né? E aí fazemos aquele mesmo truquezinho que fizemos para hipérbole, né? Para elipse, desculpa. Pegamos este mesmo, por exemplo, passamos para lá e elevamos ao quadrado. Fazemos isso 2 vezes e não vamos fazer toda aquela conta de novo, mas a questão é que dá para justificar que nessas condições um ponto está na hipérbole, C somente C, ele satisfaz uma equação do tipo x ao quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ok? Aqui B é onde B satisfaz a seguinte relação, né? Uma relação pitagórica, vamos dizer assim. Ou seja, c quadrado é igual a quadrado, ou seja, esses dois números são dados, né? Ou seja, são dois ingredientes aqui da hipérbole, mais b quadrado. Então essa é a equação reduzida da hipérbole quando ela tem centro na origem do sistema de coordenadas e os focos são esses dois, né? E de modo análogo, se nós trocarmos, ou seja, o centro é a origem do sistema de coordenadas, vou colocar 2 aqui, e os focos estão contidos no eixo Y e F1 é da forma 0C
Então a equação, seja um ponto nessas condições está na hipérbole, C isso C, ele satisfaz uma equação desse tipo, mas só trocando, né? Seja x quadrado sobre b quadrado menos y quadrado sobre a quadrado. Isso é igual. De novo, e o b está relacionado com o a e o c dessa maneira, né? Ou seja, b quadrado mais a quadrado é igual a c quadrado. Lembrem que c é maior que a, então, em particular, o c também é maior que b, né? A forma da hipérbole, vou fazer só uma figura aqui para ilustrar. Então, vou chamar aqui de 1, ou seja, da condição 1, é esta, né? Ou seja, estamos supondo que o foco vou fazer maior. Está contido no eixo X, ou seja, então aqui temos os focos F2 que é exatamente o ponto C0, e aqui o foco F1. E aqui temos o A, chamaremos aqui de A1, A2. Eu não defini, mas é justamente a interseção da reta focal com a hipérbole, tá? Ou seja, isso vai ser dois pontos que a gente vai chamar de A1, que no caso podemos até olhar na equação, já sabemos que isso daqui é mais, menos A0, e aqui o A2 é A0. Vou colocar aqui embaixo, A2 é A0, e este cara aqui menos A1 é menos A0, ok? E uma figura que nos ajuda a esboçar, né, a representação geométrica dela é esse quadrado aqui, ou seja, o quadrado de largura 2A, quadrado não, né, o retângulo de lado de largura 2A, ou seja, então e a altura ou largura, né, depende do ponto de vista que vê, é 2B, tá? Ou seja, então esse comprimento aqui é B, que é B, e este comprimento aqui é A, né? Ou A2, paguei aqui, que é A. E aí,
E com esse retângulo, consideramos essas retas que são determinadas pela diagonal, né? Ou seja, podemos fazer com essa, vai. Esta e esta daqui. Ou seja, essas retas determinadas por este retângulo, que é as retas y, coeficiente angular dela, né, é b sobre a. Então é mais ou menos, e aqui também, né, menos b é b sobre menos a. Então aqui essa reta aqui é y igual a b sobre a x, e esta daqui é y igual a menos b sobre a x, ok? Então essas duas retas aqui são chamadas de assíntotas, tá? Da hipérbole. Eu não defini isso, mas vai aparecer aí na hora que estiver resolvendo exercícios ou discutindo nas atividades remotas, né? Então essas duas retas aqui são chamadas de assíntotas. E a figura da hipérbole mesmo é essa, é uma curva. Você já tem dois ramos aí, não ficou bonito não? Este ramo e o outro ramo, ela é assíntota mesmo a essa curva, tá? Ou seja, conforme você caminha para valores grandes de x, ou para valores grandes, pequenos de x, né? Ela fica assíntota, ou seja, se aproxima cada vez mais dessas duas retas, né? Os ramos dela. O desenho não ficou tão bom não, tá? Mas depois eu faço uma figura com um programinha e mando para vocês. Mas essa é o esboço, né, dessa curva, que é chamada de hipérbole, que na verdade é uma cônica. Então ela tem dois ramos aqui, ou seja, este e este. E a figura, a assíntota, né, esse par de retas, ajuda a esboçar o gráfico a curva, né, da hipérbole. Muito bem, fica para casa para fazer essa segundo caso aqui, tá? Mas a ideia é a mesma, ou seja, só que ao invés de ser está contido interceptar o eixo x, né? Ela vai interceptar aqui o eixo y, né? Aqui tá errado, tá? Aqui é mais e aqui é menos. Ok? Então, mais e menos nesse caso aqui, né? Que os focos estão contidos no eixo y. Então, aqui vai ser uma curva, fica para casa aí, mas para esboçar, né? Neste caso, vou fazer com branco aqui. Vai ser uma curva desse tipo. Ok? Depois eu faço figuras e mando para vocês. Mas muito bem. Só uma caracterização, ou seja, como a gente fez para a elipse. Então, uma equação da forma x quadrado sobre p mais y quadrado sobre q igual a 1.
é uma hipérbole. Mesma tipo de caracterização que conversamos no caso da elipse, né? Então, uma equação dessa forma é uma hipérbole. C e somente C, ou seja, uma caracterização. Esses dois números reais aqui tem sinais trocados, vamos dizer assim, se esse é positivo, esse é negativo, né? Ou ao contrário. Ou seja, C e somente C, produto deles é menor que zero. Ok? Então, uma equação dessa forma é uma hipérbole, C e somente C, isso daqui acontecer. E sendo que, então, se x ao quadrado sobre p mais y quadrado sobre q é igual a 1, é uma hipérbole, ou seja, representa uma hipérbole, então como fizemos lá para elipse, também podemos dizer um pouquinho aqui. Então se o p é negativo, então se p é negativo, então o q tem que ser positivo, né? Q é maior que zero. Então se isso acontece, então o a ao quadrado é sempre igual ao positivo, né? Ou seja, a quadrado é igual a q e b quadrado é igual a menos p, né? Note que p é negativo, né? Então b quadrado é igual a menos p. E o segundo é análogo, né? Ou seja, se p é positivo e q é negativo, então a quadrado é igual a p e b quadrado é igual a menos q. Ok? Muito bem, essa é uma caracterização, ou seja, como é que podemos, quando depararmos com uma equação desse tipo, como que podemos obter os valores A, B e consequentemente C, os focos e tudo mais, tá? Vou fazer um exemplo só, simples, só para ilustrar. Então, exemplo, sei lá, sobre 25 menos y quadrado sobre 36 igual a 1. Então, aqui já fica direto, né? Ou seja, o P aqui no caso é 25 e Q é igual a menos 36, né? Ou seja, o P aqui é positivo. Então aqui no caso o A quadrado é igual a 25. Ou seja, temos que o A é igual a 5. O B quadrado é 36, né? Então nesse caso o B é igual a 6. E usando aquela relação, né, que o C quadrado era igual a A quadrado mais B quadrado, obtemos que o C, ou seja, C quadrado, lembrem, né, C quadrado era igual a A quadrado mais B quadrado aqui na hipérbole. Então que implica aqui que no caso C quadrado, C igual a raiz de
61, né? Se eu não errei em conta aí. Ok? É 11, né? 61. Então C igual a raiz quadrada de 61. E aí temos o... Então sabemos quem que é o foco. F1 é raiz de... Note que os focos aqui, né? Pelas expressões que tínhamos conversado, ou até mesmo usando essa caracterização, neste caso os focos estão contidos no eixo X, né? Ou seja, quem está acompanhando o X que é positivo, né? Então se o P é positivo, então P era igual a, né? Então aqui é raiz de 61, menos raiz de 61, 0, F2, raiz de 61, 0. Os pontos em que a hipérbole intercepta o eixo X nos pontos menos 5, 0 a 2 no ponto 5, 0. Ok? Inclusive podemos ver aqui, né? Ou seja, eixo X significa y igual a 0, então é só quando o X for mais ou menos 5. Muito bem. E depois podem traçar esboçar, né, as assíntotas. Então as assíntotas aqui, neste caso, é dado pelas retas y igual a b sobre a, né? É 6 sobre 5 x e a reta y igual a menos 6 quintos de x. Muito bem. Então essa fica para casa aí, pensar nessa daqui, né? Ou seja, x ao quadrado, por exemplo, 25 menos mais 9y quadrado igual a 9, por exemplo. Como é que a gente sai disso, né? Ou seja, então a ideia é fazer aqui como exemplo isso mesmo, né? Então, por exemplo, poderíamos ter uma expressão desse tipo, né? Menos 25x quadrado mais 9y quadrado, tudo isso igual a 9, né? Ou seja, ela não está naquele formato das duas equações que discutimos, mas isso é uma hipérbole ainda. E como é que entendemos relacionado com essas coisas que acabamos de conversar, né? É simples, né? Ou seja, divide tudo isso por 9, por exemplo, então ficaria x ao quadrado. E aqui já escreve ele dessa forma, né? 9 sobre 25 mais y quadrado, dividindo tudo por 9, né? Esse 25 passamos dividindo, pegamos o inverso dele. Isso daqui é igual a 1. Então aqui no caso, quem está acompanhando positivo, né, que é o valor de A, ou seja, então aqui no caso a gente tem que o A, então aqui no caso temos que o A é igual a 1, e que B quadrado
é igual a 9 sobre 25. Ou seja, o B é igual a 3/5, né? E podemos calcular o C ao quadrado utilizando essas expressões, né? C quadrado é igual a 1 mais 9 sobre 25. Então, dá para calcular o valor do C. Então, neste caso, os focos estão sempre na parte positiva, né? Ou seja, então, focos são... tem que calcular esse valor do C, né? Mas vamos supor que calculou aí. Então, F1 seria da forma 0 menos C. E F2 da forma 0C. Ok? E os vértices, aqueles A1, A2, né? Ou seja, o valor de A1. Aqui no caso é 0, 1. 0 menos 1, né? E o A2, ou seja, os pontos que estão contidos na reta focais, nas retas que está contido na reta focal que intercepta a hipérbole, né? A1 e A2 é 0 e 1. Então seria só uma representação, né? Já passa aqui pelo ponto 0, 1, menos 1, 0. E os dois ramos aqui da nossa hipérbole é dessa forma. Ok? O desenho não ficou tão bom para variar. Mas elas são simétricas, tá? Ou seja, você dobrar isso daqui, cai uma em cima da outra. Muito bem, vamos lá. Próxima parábola. Então, mesma coisa que fizemos para hipérbole e elipse, faremos agora para a parábola, ou seja, apresentaremos a definição geométrica dela e a partir dela obteremos uma equação reduzida com condições sobre os ingredientes dela, né? Suporamos que o vértice é a origem do nosso sistema de coordenadas, como fizemos para elipse e hipérbole. Então, vamos lá, parábola. Talvez essa estamos habituados a um certo tempo com ela. Toda equação do segundo grau, né, representa uma parábola, como a gente aprende lá no prézinho. Bom, como é que a gente define esse objeto geometricamente? Ou seja, para definir ele precisamos de uma reta, então seja R uma reta do plano e um ponto não pertencente a R. Ok? Só isso que precisamos. Então, o lugar geométrico chamamos aqui de P dos pontos X, tais que estes pontos equidistam da reta e do ponto F. Ou seja, então o lugar geométrico dos pontos X tais que a distância de X até a reta R é igual à distância do ponto X até o F, chama-se parábola.
Então é isso, para definir, fazer uma figura aqui, né? Só para representar, ou seja, começamos com uma reta R, fixamos um pontinho aqui, F, que não está na reta, e agora olhamos todos os pontos do plano, tá? Que a distância dele até esse F é igual à distância dele até R, tá? Então, por exemplo, cara fácil de calcular é olhar a perpendicular que passa por F, a reta que é perpendicular a R que passa por F, né? E pegamos esse ponto médio aqui. Esse cara aqui, depois vamos definir, ele é o vértice da parábola. Então esse cara aqui, ou seja, esse ponto, é um ponto da parábola. É claro que não pode ser para baixo, né? Porque senão a distância seria maior. E aí, quem que é a parábola? São todos os pontos que, quando calcularmos a distância dele até o foco, é igual à distância dele até a reta R, ok? E aí a gente coleciona todos esses pontos e a figura que se obtém é aquela figura que estamos habituados aí, ok? Mas é isso, né? Ou seja, a propriedade geométrica que ela tem é esta. Pega qualquer ponto, a distância deste ponto até o foco, até este ponto F, é igual à distância desse ponto até a reta R. Ok? Então, se isso acontecer, esse ponto está na parábola, né? Muito bem. Alguns nomes, né? Ou seja, essa reta R aqui, que começamos, é chamada de reta diretriz. Então aqui é a reta, ou seja, reta diretriz da parábola. F é chamado de foco. A reta que é perpendicular a R e que contém F é chamada de eixo da parábola, tá? E note que ele tem uma simetria parábola aqui no caso. Então, em relação a esse eixo, né? Ou seja, essa figura dobra nessa. Então a reta perpendicular à reta diretriz AR e que contém F ou seja, que contém o foco, é chamada de eixo da parábola. É chamado de eixo da parábola. Escrever tudo isso, não acho. É o eixo da parábola. P é a parábola aqui, né? E a interseção do eixo com a parábola é chamada de vértice da parábola. Ok? Esse pontinho aqui é o vértice. Então a interseção do eixo com a parábola então, a interseção do eixo da parábola com a parábola é o vértice da parábola. É chamado de vértice de P.
ok? Isso é um outro nome, tá? Acho que é simples de fazer isso, né? A distância de F até V, então a distância de F até V é igual à distância de V até R, né? Definição da parábola. É igual a distância de V, ou seja, do pontinho V, né, até a reta R. E este número aqui vamos chamar de P, ok? Claro que ele está relacionado, ou seja, com a distância de F até R, ok? Se a gente calcula isso, esse daqui é P, né? Então aqui tem P, ou seja, PP, né? Ou seja, 2P. Ou seja, esse daqui é igual a 2P. E esse daqui é chamado de parâmetro. Ou seja, esse número, a distância do foco até a reta R. Acho que é só todos esses nomes aqui que a gente precisava. Deixa eu só... Na verdade ele chama aqui de parâmetro, tá? Ou seja, só conferir se é 2P ou P. Isso, 2P de parâmetro, tá? Ou seja, esse número aqui é chamado de parâmetro. Mas o que é esse número? Ou seja, a distância de F até a reta R, ou seja, do foco até a reta R. Muito bem, vamos deduzir pelo menos uma das equações e depois as outras só apresento só ela. Vamos lá, vamos fazer o caso em que o vértice é o nosso sistema, nossa origem do sistema de coordenadas. Então V é exatamente a origem, R é a reta paralela ao eixo X, ou seja, então é a reta X igual constante igual a menos P, né? Vou fazer um esboço aqui. Então temos lá nossa representação, nosso sistema de coordenadas. E estamos aqui no caso em que o vértice é a origem e a reta diretriz da parábola é paralela ao eixo X. E é dado pela equação X igual a P, menos P. Ok? Então, reta diretriz, ou seja, diretriz é essa, e neste caso então o foco é o ponto, lembrem, né? Ou seja, a distância dele até a reta era 2P, né? Então é o ponto 0P. X igual a menos P não, né? Aqui é Y igual a menos P.
Então a diretriz é y igual a menos p. E o foco é o ponto 0p. O que vamos fazer é descrever como que é a equação da parábola nessas condições, tá? Ou seja, então um ponto x, y, ou seja, um ponto do plano é um ponto da parábola se somente se satisfaz aquela condição geométrica, ou seja, que a distância dele até a reta é igual à distância dele até o foco, né? Ou seja, quer dizer que a distância, vou chamar aqui de x, a distância então desse x até a reta R, que é a reta diretriz, é igual à distância do ponto até o foco, né? Ou seja, você tem um ponto aqui x, y, então temos que calcular a distância dele até a reta diretriz, né? Ou seja, até a reta R. Então a distância dele até a reta, esse comprimento é y, então é y mais p, né? Ok? Ou seja, essa distância é y mais p. Então se somente ser y mais p tem que ser igual a raiz quadrada, a distância de x até o foco, né? Ou seja, a raiz quadrada é raiz quadrada de x menos 0, ou seja, x quadrado, né? X menos 0 ao quadrado, mais y menos p ao quadrado. Ok? Como fizemos antes, né? Leva os dois lados ao quadrado, simplificaria, mas dá para mostrar aqui uma equivalência. Aqui y mais p ao quadrado tem que ser igual a x quadrado mais y menos p ao quadrado. E agora, manipulando isso, notem que y quadrado desaparece com este, p quadrado se cancela com este, então fica só 2yp, e aqui é menos 2yp. Quando jogar para lá, então vai ficar 4yp, 4py igual a x quadrado. Então essa é a equação dessa parábola, né? Ou seja, uma figura desse tipo aqui. Acho que o número que aparece aqui é o dobro do parâmetro, né? Ou seja, este número aqui é duas vezes a distância do foco até a reta diretriz, né? Ou seja, duas vezes a distância do foco até a reta diretriz. Ou seja, o dobro deste número, ok? E esse número aqui é chamado de parâmetro, né? Ou seja, então é duas vezes o parâmetro. Muito bem. Então esse seria o primeiro caso. Ou
segundo caso, que não vamos deduzir, fica para casa, mas é o caso em que o vértice da parábola é o 0, 0, a diretriz é y igual a p. Ok, agora é esta daqui, né? E o foco em todas essas condições é exatamente o 0 menos p, né? Que p. Então nessas condições podemos fazer a mesma brincadeira e vamos chegar que a equação da parábola nesse caso é dada por x quadrado igual a menos o dobro do parâmetro vezes y. Você já figura aqui, né, para ilustrar. Essa daqui, aqui é a diretriz. E aqui temos a parábola. Ok? E o foco é esse daqui, né? É o 0 menos p. Já aproveitando ali o desenho, aqui seria a equação, mas fica para casa aí para vocês pensarem quanto que mede este cara aqui, ou seja, você passa perpendicular ao vértice da tua parábola, desculpa, ao eixo, né? Essa reta aqui é o eixo da nossa parábola. Queremos calcular esse comprimento aqui, né? Quanto que vale, ok? Lembra que esse cara aqui é o foco, né? Certo? Então, se ele é o foco, essa distância daqui até aqui ou seja, este comprimento tem que ser igual a este daqui, né? Agora, este comprimento é o mesmo comprimento daqui até aqui, ou seja, isso daqui é 2p, né? Então esse cara aqui mede 2p. Por simetria, esse daqui também mede, ou seja, o comprimento disso é 2p. Ou seja, é 4p, né? Este comprimento aqui. Lembrem como é que a gente obtém? É pegar a perpendicular ao eixo da parábola e que contém o foco. Okay? Então, e olha o segmento determinado pela interseção dessa reta com a parábola. Esse comprimento, ou seja, o comprimento dessa corda é 4p, que é justamente os números que estão aparecendo aqui, tá? O terceiro caso seria o caso em que o vértice é o 0, 0, a diretriz é x igual a menos p e o foco
fazer a figura aqui. E o foco é P0, ok? Ou seja, pode ser aqui mesmo. Ou seja, estamos nessas condições aqui, né? Ou seja, o vértice da nossa parábola é a origem do nosso sistema. A diretriz é a reta x igual a menos p, então é essa. E o foco é o ponto P0. Então, neste caso, a nossa equação, né? Ou seja, a nossa parábola é uma figura desse tipo. E a equação, neste caso, é dada por simetria, né? Ou seja, y² igual a 4px. Uma maneira de ver, né? Ou seja, note que assim, né? Se você colocar valores positivos de x, é a única maneira para satisfazer essa equação aqui, né? Ou seja, valores positivos somente de x pode... Porque y² é sempre positivo, 4p é positivo. Então, só quando x for positivo. E o último caso o vértice é a origem, diretriz é x igual a p e o foco é menos p 0. Então neste caso a equação por simetria de novo, né? 4p x igual a y², ok? O esboço aqui do gráfico, né? da curva. Aqui é a reta diretriz, x igual a p. O foco, esse pontinho, é menos p0. E nossa parábola, a representação dela é essa daqui. Ok? Bom, é isso, né? Tendo uma ideia das curvas elipse, hipérbole e parábola. E nas atividades remotas faremos exercícios sobre essas curvas e relacionando, tá? Então, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.